Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre tratamento de dados utilizando o editor de consultas e a sua linguagem M dentro do Microsoft Excel. Mas se você quiser utilizar o mesmo exercício dentro do Power BI, você consegue, visto que o nosso editor de consultas e a linguagem M é a mesma, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui uma tabela que foi uma dúvida do Daniel lá no nosso grupo e o Daniel queria saber exatamente como replicar uma quantidade de linhas conforme um valor que a gente tinha numa coluna. Então eu tenho aqui, por exemplo, o item geladeira, que foi comprado no dia 31/10 em 10 parcelas. Ele queria replicar essa linha aqui 10 vezes, fazendo com que eu tenha 10 linhas para a geladeira, depois 6 linhas para o fogão, 4 linhas para o sofá e assim sucessivamente. Então como é que a gente vai resolver o problema do Daniel aqui dentro do Microsoft Excel utilizando o nosso editor de consultas? Primeiro, nós vamos ter que levar essa nossa tabela chamada compras para o nosso editor de consultas. Para isso, nós vamos clicar aqui no menu dados e vamos clicar aqui em da tabela intervalo, ok? Nós vamos clicar aqui. Ele já vai fazer a conexão com a gente, trazendo aqui para o editor de consultas a nossa tabela compras. Lá dentro do Power BI, você conseguiria fazer isso clicando em obter dados, fazendo a conexão com a sua tabela. Ele já abriria aí dentro do editor de consultas. Então eu tenho aqui o editor de consultas, perceba que já foram criadas duas etapas, ok? E a gente precisa então criar as novas etapas para que a gente consiga fazer os nossos cálculos. Então como é que a gente vai fazer? Próximo passo então é adicionar aqui uma coluna que nós vamos chamar de número da parcela, onde vamos criar uma lista e essa lista ela vai ser numerada de 1 até o número da parcela que a gente tem. Então vai ser uma lista com 10 elementos para o nosso primeiro item, com 6 elementos para o segundo item e assim sucessivamente. Para adicionar essa coluna, nós vamos clicar em adicionar colunas, coluna personalizada, ok? Nós vamos dar um zoom aqui e aqui nós vamos criar a nossa coluna. Aqui nós vamos colocar o nome N parcela, que vai ser o número da nossa parcela, visto que nós vamos fazer essa numeração de 1 a 10, e nós vamos criar uma lista. Para criar uma lista dentro do editor de consultas, a gente utiliza as chaves, ok? Então vamos utilizar as chaves e vamos colocar aqui que queremos uma lista que vai do número 1 até, colocando 2 pontos, o número de parcelas. Então ele vai gerar para a gente uma lista de 1 até o número de parcelas para cada elemento. Vou clicar em OK. Vocês vão ver que a nossa lista aqui a nossa coluna chamada N parcela, gerou várias listas, né? Uma para cada elemento. E se a gente visualizar aqui na parte inferior, você vai conseguir visualizar, olha, aqui temos aqui 4 elementos para essa lista, 10 elementos para essa outra lista, 6 para essa lista e assim sucessivamente. O que a gente precisa fazer então? Expandir essa coluna para várias linhas, fazendo com que o editor de consultas replique esses valores aqui. Então nós vamos clicar aqui neste botão para expandir e vamos escolher expandir para novas linhas. Feito isso, você já vai ter aí os valores expandidos. Olha lá, nós temos aqui a data de compra, temos aqui o item replicado, ok? Depois o valor também replicado, o número de parcelas replicado, mas a nossa lista ela vai estar numerada de 1 até 10, ok? Agora, com essa nossa lista aqui, com esse novo número de parcela, né, que a gente gerou, a gente vai então criar a nossa data de pagamento. Como é que essa data de pagamento será calculada? Ela vai ser baseada na data de compra e nós vamos adicionar um mês para cada parcela, ok? Então, a primeira parcela vai ser um mês após a data de compra, a segunda parcela vai ser 2 meses após a data de compra e assim por diante. Então, para isso, nós vamos adicionar uma nova coluna, clicando novamente em adicionar coluna, coluna personalizada. Vamos dar um zoom aqui para você acompanhar junto comigo e vamos lá. O que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar aqui a data de pagamento. E essa data de pagamento nós vamos utilizar uma função da linguagem M chamada date.addMonth. Essa função adiciona meses a uma data conforme a gente deseja, ok? Então, lembrando que como a nossa linguagem M é case sensitive, letras maiúsculas e minúsculas fazem a diferença. Então vamos lá, date.addMonth, ok? Nós vamos abrir parênteses, vamos informar a data de compra como a nossa data base, vírgula, e o número de parcela, né? O número da parcela como a quantidade de meses que eu quero adicionar. Então, para a primeira parcela, 1 mês, para a segunda parcela, 2 meses e assim por diante. Então, vamos clicar em OK e você já vai ter aqui, olha, 30/11, porque a nossa compra foi realizada no dia 30/10 e nós adicionamos um mês a essa compra. E depois ele vai fazendo o mesmo e a gente vai ter aqui a nossa sucessão de datas de pagamento, ok? Agora a gente precisa calcular, então, o valor da parcela e depois nós vamos carregar isso dentro de uma tabela dinâmica para poder vermos aí a evolução de pagamentos. Legal? Então o que eu vou fazer? Vou adicionar uma nova coluna, coluna personalizada, e essa nossa coluna personalizada, ela vai conter aqui o valor da parcela. Valor, parcela, nós vamos então pegar basicamente
o valor total, né, que é o total do nosso item, e dividir pelo número de parcelas. Com isso aqui, perdão, pelo número de parcelas que eu digo, a quantidade total de parcelas, tá? Essa coluna N parcela contém o número da parcela. Então, pela quantidade total de parcelas, vamos clicar em OK e a gente já vai obter aqui o valor total de cada parcela. Perceba que em alguns casos a gente tem valores aqui que estão com casas decimais, com mais de 2 casas decimais. Se você quiser manter, para efeito de cálculo, isso aqui no final das contas vai fechar o valor. Se você quiser arredondar, você também pode, ok? Eu não vou fazer nenhum arredondamento, porque eu vou considerar esse valor aqui para bater o valor lá no final. Legal? Então eu tenho aqui todos os valores. E o que a gente precisa fazer então? A gente precisa remover as colunas que não nos interessam mais, que é a nossa coluna data de compra, ok? A nossa coluna total e o número de parcelas. Nós vamos ficar então com a data de pagamento, o item que nós compramos e o valor, o número da parcela e o valor da parcela. Essas 3 colunas aqui nós iremos remover. Vamos clicar em remover colunas e já temos aqui os nossos valores. Vamos converter então esses tipos de dados. Aqui nós já temos o tipo texto, aqui vai ser o tipo número inteiro, ok? Aqui nós vamos colocar o número, a data como data, ok? Data de pagamento. E o valor da parcela nós vamos colocar como número decimal, ok? A gente pode colocar número decimal ou moeda, como aqui equivale a dinheiro, vamos colocar como moeda. Nós já vamos ter os valores aqui. Vamos então fechar e carregar isso aqui, ok? Nós vamos clicar em fechar e carregar para dentro do Power BI, você vai clicar em fechar e aplicar e você já vai ter os dados carregados dentro do seu Power BI, ok? Aqui no Excel, nós vamos fechar e carregar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui em apenas criar conexão, ok? Nós não queremos carregar aquela tabela gerada com aquelas datas em uma outra informação, em uma outra tabela, ok? Vamos apenas criar conexão, porém vamos adicionar ao modelo de dados para que a gente consiga mandar isso para o Power Pivot. Mandando para o Power Pivot a gente consegue fazer alguns cálculos extras se precisar lá utilizando o DAX, a gente não vai precisar, mas também conseguiríamos gerar uma tabela dinâmica sem precisar carregar a nossa informação aqui dentro da nossa planilha, ok? Vou clicar em OK, perceba que ele vai carregar a nossa tabela aqui, olha, compras, a gente vai mostrar aqui enquanto ele está carregando. Olha lá, criando os relacionamentos e foram 57 linhas carregadas. Perceba que a nossa tabela original tem 13 linhas, mas foram criadas 57 por causa do número de parcelas aqui, ó. Você seleciona aqui, você vai ver que a gente tem 57, legal? O que a gente vai fazer então? Criar uma tabela dinâmica. Eu vou clicar numa nova planilha aqui, olha. Nós vamos vir aqui no menu Inserir. Vamos clicar em Tabela Dinâmica. E a nossa fonte de dados, ela vai ser o nosso modelo de dados dessa pasta de trabalho, já que a gente carregou a nossa tabela para o modelo de dados. Vamos colocar aqui carregar na planilha existente aqui na nossa Plan 2 Célula 1. Vamos clicar em OK e a gente já tem aqui, olha, 2 tabelas. Perceba que essa tabela aqui, compras, é a nossa tabela original, ok? Essa de baixo aqui, certo? Onde a gente só tem aquelas 4 colunas. E essa tabela onde tem um desenhozinho aqui, ó, deixa eu dar um zoom para você ver, que tem esse cilindro aqui, significa que é uma tabela que está no nosso modelo de dados. Então nós vamos utilizar essa tabela, que é justamente a tabela que a gente acabou de criar. Legal? Então o que eu faço agora? Eu quero saber pela data de pagamento, né? Quanto que eu vou pagar. Eu vou arrastar aqui a data de pagamento para a minha coluna linhas, ok? Aqui dentro do meu campo de tabela dinâmica, e você vai ver que ele vai gerar para a gente aqui, ó. Eu tenho o pagamento para ser feito em 2017 e em 2018. O agrupamento foi feito aqui pelo nosso campo de data do Excel, ok? Para isso a gente pode vir aqui, olha, clicar em analisar, vamos clicar aqui dentro do nosso campo, perceba que ele está agrupado. O que acontece? Se você quiser desagrupar, você pode remover por aqui pelas linhas. Ele gerou para a gente aqui uma segmentação. Como eu só quero o ano e o mês, eu vou remover aqui, ó, o trimestre arrastando para fora e vou remover também a data de pagamento, ok? Então nós vamos ter aqui somente o mês e o ano. Lembrando que existem diversas técnicas para você fazer isso. Você pode utilizar também uma tabela calendário, criar utilizando o editor de consultas, mas isso vai ficar com assunto para outra aula, ok? Então eu tenho aqui as nossas informações já por mês segmentadas e basta agora eu arrastar aqui, olha, o valor da parcela para valores e aqui ele já vai fazer o somatório para a gente. Olha, soma do valor de parcela e eu sei que, por exemplo, em novembro de 17 eu tenho que pagar 174, em dezembro 987 e assim por diante. Então aqui é a somatória de cada parcela. Então, com a nossa tabela aqui a gente conseguiu gerar, né, uma sequência aí de pagamentos, considerando o valor da parcela e as suas datas de pagamento aí, legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado disso aqui. Lembrando que a gente está com turmas abertas aí para o tratamento
de dados utilizando a linguagem de M avançada, um treinamento de linguagem M avançado. Se você tiver interesse em aprender mais sobre a linguagem M para fazer tratamento, tanto aqui dentro do Excel quanto no Power BI, você pode se inscrever no nosso treinamento, o link vai estar na descrição do vídeo aí, ou é só você acessar daytab.com/treinamentos e procurar a nossa agenda de treinamentos lá, legal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber notificação sempre que a gente publicar um novo vídeo, que a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até lá, valeu!